E nós vamos almoçar o que hoje? Tipo um hambúrguer, assim, sei lá, se bem que eu vou gravar, né? Eu vou pedir um PFzão aqui mesmo, tipo, de boa, clássico. Pede pra mim, tá? Pode ser? Então, beleza. Opa, já estávamos gravando? Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Eu estava aqui pedindo meu almoço, rápido, fácil, simples. Esses aplicativos são maravilhosos, né? Ai, ai, como nossa vida ficou melhor com eles, não é mesmo? Temas de buena. Será mesmo, gente? Será que é maravilhoso assim mesmo? Quer dizer, para pensar pelo lado dos entregadores desses aplicativos, né? Eles ralam pra caramba, atravessam a cidade toda para entregar almoço, lanche, jantar, não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Às vezes, inclusive, eles trabalham de bike, pedalando o dia inteiro. Muitos não têm nem tempo ou lugar para ir no banheiro direito, né? E o pagamento por esse serviço, eu não preciso nem falar, né? E isso tudo, gente, sem nenhuma garantia ou direito trabalhista. É dureza o trampo dessa galera, você não concorda? E vocês sabiam que isso não está acontecendo só com os entregadores de delivery? Já ouviu alguém falar sobre a uberização do mercado de trabalho? Pois é, esse termo aí surgiu porque está cada vez mais comum essa estrutura de trabalho onde não existe um vínculo trabalhista entre a empresa intermediária e o prestador de serviço. Tipo o que rola entre a Uber e os motoristas. Por isso esse nome aí, uberização. Vocês devem estar aí pensando, beleza, entendi, mas em que isso afeta o mercado de trabalho? Simples. Se por um lado o surgimento dos aplicativos cria mais possibilidades de trabalho para quem está desempregado, por outro lado, essa oferta de trabalho é extremamente precarizada. Acaba que quem presta esses serviços tem que ralar muito para conseguir ganhar uma grana que não é tão alta assim. E isso ainda naquelas condições precárias que eu já falei para vocês. Aí você pensa, uai, Pedro, mas no Brasil tem lei para garantir o direito dos trabalhadores? é verdade, tem mesmo. Mas o que rola é que essas empresas como a Uber, a Rappi e o iFood e muitas outras aí se colocam como prestadoras do serviço de tecnologia. Ou seja, é como se as responsabilidades delas se restringissem somente às funcionalidades e manutenção dos aplicativos. Do ponto de vista dessas empresas, elas apenas colocam em contato a pessoa que precisa de transporte ou entrega com um motorista cadastrado que está ali disponível, por exemplo. Assim, os motoristas e entregadores são classificados como parceiros cadastrados e não como funcionários da empresa. E isso aí isenta a empresa das obrigações trabalhistas com relação a eles. Nos últimos anos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, tiveram vários processos jurídicos para tentar responsabilizar essas empresas, mas sem muito sucesso. Aí fica complicado, né? Logo que elas chegaram aqui no Brasil, essas empresas vendiam muito a ideia de autonomia do trabalhador, de que esses parceiros poderiam trabalhar com horário flexível e pagamento imediato. Chega de pegar carona no rolê dos outros, irmão, ó. Aqui o chefe é nós mesmo, pai. Se liga. Só que assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Porque as empresas por trás desses aplicativos precisam garantir para o consumidor final um serviço bom e eficiente. E a gente gosta de receber a pizza quentinha, né? E de preferência rápido. Para isso, os aplicativos criaram um sistema de avaliação com as 5 estrelinhas, né? Se o parceiro tiver com uma pontuação baixa ou receber uma reclamação, ele pode ficar suspenso do aplicativo sem ter como trabalhar por um tempão. Sem contar que os caras também criaram, tipo, desafios com metas a serem batidas por dia, semana, mês, que no final ali geram bonificações pro profissional, como se fosse uma gamificação desse trabalho, sabe? Falando assim parece até legal, né? O trabalhador se diverte enquanto está trabalhando. Só que isso, gente, só faz com que os motoristas e entregadores trabalhem dobrado até ficarem exaustos para garantir uma renda melhor. Você sabia, por exemplo, que cerca de 20 a 30% do que a gente paga é repassado para a plataforma? Eles estão ganhando muito bem pelo serviço de intermediário, você não concorda? Enquanto isso, a taxa que chega para os entregadores ou motoristas precisa cobrir as despesas deles com celular, internet, combustível, reparo no carro, seguro, tributo, enfim, o que sobra aí sim é o salário deles. E essa situação ficou ainda mais complicada com a crise econômica que a gente está vivendo. Hoje, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e serviços autônomos, tipo os aplicativos, acabam sendo uma saída
saída para botar comida na mesa de muita gente. No final de 2019, só de motoristas de aplicativo já eram mais de 1 milhão de brasileiros cadastrados. É gente pra caramba! Além disso, com a pandemia agora, a procura por serviços de entrega de comida aumentou demais. Pelo que eu pesquisei, só em 2020 foi um crescimento de 26%. E eu não inventei a roda e descobri isso tudo sozinho não, tá? Muita gente já fala dessas condições ruins de trabalho há um tempão. Em julho de 2020, por exemplo, rolou o break dos apps. Vocês lembram disso? Saiu na mídia, nas redes, né? Tava pra todo lado aí, o pessoal fez um baita de um barulho sobre isso. Pois é, foi quando rolou aquela paralisação nacional dos entregadores, em que eles reivindicavam reajuste de preços, apoio contra acidentes, revisão de bloqueios indevidos, enfim, melhorias no cotidiano de trabalho deles, né? Mas o que eles conseguiram com isso? Bom, as conquistas foram mínimas, né? Mas ao menos esses trabalhadores foram ouvidos. Na época, eles conseguiram uma reunião com o presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia. Agora, para falar melhor dessas tentativas de regulamentação e dos projetos que existem, a gente entrevistou a Ana Guerra, que é estudante de mestrado da UFMG, e ela pesquisa justamente a plataformização do trabalho a partir da Uber. Salte fora do quadrado. Salte fora do quadrado. Olá, pessoal do Salto, eu sou Ana Guerra, faço mestrado na UFMG e pesquiso plataformização do trabalho a partir da Uber. O que o Estado pode fazer para diminuir essa situação de vulnerabilidade dos trabalhadores? Na verdade, não vai passar só pelo Estado, seriam ações que vão integrar tanto os trabalhadores quanto pesquisadores da área, especialistas, para dar conta da complexidade desse tema que ainda é muito novo, né? Um caminho é a regulamentação, que aí vai passar tanto a nível federal, mas também municipal. No Brasil, a gente teve uma tentativa de regulamentação federal, que foi em 2018, mas que o projeto que foi aprovado no final era mais benéfico para as plataformas. A gente tem um projeto agora da Tabata Amaral, que seria a regularização do trabalho sob demanda, mas é bem questionável também. E é um exemplo que mostra como que a regulamentação não necessariamente soluciona a vulnerabilidade, ela pode só regularizar essa precarização. Gente, valeu demais ouvir o que a Ana sabe sobre esse assunto, né? E já deu pra perceber que esse é um tema bastante polêmico e que envolve todo mundo. Até porque esse modelo de trabalho sobre demanda tem ganhado espaço em todos os mercados de trabalho, até em profissões mais tradicionais, viu? Você fica aí achando que vai entrar na faculdade ali, né, estudar engenharia e nunca mais vai ter nada a ver com isso não, né? Você tá muito enganado. Então, bora se informar cada vez mais, continuar de olho em tudo que rola de informação sobre o assunto, combinado? E como a Ana disse, né, possíveis soluções vão envolver muita gente, não só as empresas e os trabalhadores que elas chamam de parceiros, né? Agora eu vou chamar a Aline, que tá com uma redação nota 1000 quentinha ali no forno sobre esse assunto. Bora ver como é que ela estruturou todos esses repertórios? Então por hoje é isso, pessoal. Brigadão, até mais, um beijo e corta! Olá, saltitantes! Tudo bom com vocês? E aí, vocês curtiram o tema de Buenos de hoje? Esse assunto continua super em alta e lá no nosso curso Redação a Jato, a gente trabalha ele em 2 eixos: tecnologia e mercado de trabalho. Na nossa redação de hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar apenas alusões históricas, que são repertórios universais no eixo do mercado de trabalho. Eu vou fazer isso para te mostrar como é maravilhoso ter repertórios que se encaixam em inúmeros temas de redação dentro do mesmo eixo. Mas antes, deixa eu te falar a frase temática que eu separei aqui pra gente, que é efeitos da uberização do mercado de trabalho no Brasil. Para começar, na minha introdução, eu vou trazer aquela contextualização que o Pedro citou, o break dos apps. E se você é um bravo guerreiro que resistiu ao fatídico ano de 2020, com certeza você viu isso acontecendo. Então, já pode começar a sua introdução dizendo: break dos apps foi como ficou conhecida a greve dos entregadores de aplicativos como iFood e Rappi durante a pandemia do novo coronavírus. Dito isso, você precisa explicar para o corretor que você entendeu o tema e precisa apresentá-lo de forma parafraseada. Vamos ver como fica?
Esse movimento, resultado de uma série de insatisfações dos trabalhadores com as empresas, demonstra que a uberização, termo que designa relações de trabalho intermediadas por aplicativos, do mercado de trabalho acarreta consequências negativas ao mercado brasileiro. Dá só uma olhada como aí no meio da minha frase eu usei um aposto entre travessões para explicar o que eu entendo como uberização. Agora, na terceira frase da minha introdução, você já sabe, eu preciso apresentar os argumentos que eu vou trabalhar ao longo do meu texto. Como a frase temática pediu para que eu falasse dos efeitos dessa uberização, eu vou apontar 2 problemas que surgem com isso, além de uma boa e velha tese. Olha só, essas consequências se manifestam por meio da precarização do trabalho e por meio de uma concorrência desleal entre os setores uberizados e os que mantêm relações formais de trabalho. Partindo então para o desenvolvimento 1, eu vou retomar o problema 1, que é a precarização do trabalho. Daí, para dar embasamento e autoridade para o meu texto, eu posso e devo trazer um repertório que eu ainda não usei. Aqui, eu vou te sugerir falar do governo Vargas, que é um repertório universal dentro do eixo do mercado de trabalho. Isso porque foi no governo Vargas, lá em 1943, que o Brasil consolidou suas leis trabalhistas, formalizando os direitos e deveres do trabalhador. Mas pera, é óbvio que você não pode simplesmente jogar o repertório lá e sair correndo, né, meu filho? Você precisa mostrar como a condição de um trabalho formalizado se opõe a um trabalho precarizado. Olha só como a gente fez aqui. A gente apresentou o repertório e depois relacionamos com a realidade, dizendo: contudo, no contexto da uberização, quem presta serviços para as plataformas é entendido como um usuário do aplicativo e não como um empregado, caracterizando uma relação informal de trabalho. Entendeu o contudo aí para dar a ideia de oposição? Maravilha! Então agora no desenvolvimento 2, a gente vai retomar o problema 2, a concorrência desleal entre os setores uberizados e os que mantêm relações formais de trabalho. Quer mais um repertório universal que exemplifica muito bem isso? O liberalismo econômico, que apresenta a lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta, menores os preços. Por isso, com a quantidade de pessoas trabalhando com Uber, por exemplo, fica mais difícil para outros trabalhadores do mesmo setor, como os taxistas, competirem com o preço. E isso gera desemprego e redução de renda, você não concorda? Agora ficou fácil dar o spoiler da proposta de intervenção que a gente vai trabalhar lá na nossa conclusão. No final do desenvolvimento 2, a gente pode dizer, por exemplo, que assim fica explícito que é urgente a adoção de medidas que regulamentem a atuação de tais plataformas. E, para resolver essa treta aí, eu vou reservar o último parágrafo do meu texto em que a gente vai responder as nossas perguntinhas de ouro. Quem faz o quê, como e para quê, sendo como bem detalhadinho. Então, quem? A Secretaria do Trabalho deve fazer o quê? Regularizar a situação dos indivíduos que prestam serviços às plataformas. Mas como ela pode fazer isso? Por meio de uma alteração na legislação a qual contemple a relação de trabalho que se dá por intermédio de aplicativos. E para que a Secretaria do Trabalho deve fazer isso? Para conferir mais responsabilidades às companhias, assim como assegurar os direitos dos trabalhadores em questão. E também para que assim seja possível reduzir efeitos colaterais da uberização, como a precarização e o desemprego. Chique demais, né, gente? Já tá lindo e maravilhoso, mas eu vou colocar a cerejinha do bolo que a gente ama, que é o recurso do texto cíclico. A gente vai ligar a última frase da conclusão com a primeira da introdução, dizendo que, como consequência, situações de exploração que levam a movimentos como o break dos apps serão mitigados. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa redação que está disponível para você baixar de graça aqui na descrição do vídeo. E no mais, não deixe de seguir o canal, comentar aí embaixo, dar aquele like esperto e compartilhar com os amigos para ajudar esse canal a bombar nesse Brasil brasileiro. Super dica, super beijo para vocês. Ei, opa, vai embora ainda não, Zé.
eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabia que esse tema de redação que a gente tratou nesse vídeo faz parte de um eixo temático? Eu não sei se você já estudou temas por eixos antes, mas pode ter certeza que essa é a melhor forma de você pontuar alto na sua redação. Nós aqui do Salto temos um curso com uma metodologia top das galáxias para você que tem pouco tempo para estudar, mas precisa mandar bem na sua redação do Enem mesmo assim. Então, para saber mais, clica aí no link que eu deixei na descrição. Até mais, um beijo e corta!